É muito difícil um problema que chegar até você ultrapassar esse tanto de camada e você não trazer uma solução diferenciada para o cliente. Uma solução que resolve esse problema dele. É muita coisa. Respeita o seu conhecimento no tipo cebola, várias pétalas, aquela coisa toda. Respeita isso, que isso pode mudar a sua vida. Você sabia o que eu não sabia para que você viu lists quando eu comecei a mexer com Office? Eu realmente olhava para o lists e pensava assim: para que serve essa porcaria? Por que a Microsoft fez uma ferramenta única e exclusivamente voltada para listas? Eu achava que era só uma lista. Eu olhava para aquilo ali assim e falava: pô, realmente não tem sentido nenhum essa ferramenta, não serve para nada. E um dos motivos da gente começar a crescer nessa questão do Office foi que lá em 2016, vou contar um pouco da história para vocês enquanto a gente está fazendo aqui, vai se encaixar nisso aqui, tá? Eu estava trabalhando muito com BI. Só que quando eu fui olhar para o Power BI e entender como é que ele funcionava, 2016 Power BI não era uma coisa tão difundida assim, eu olhei e falei: pô, não era tão claro para todo mundo que BI era uma coisa tão fácil de fazer. Talvez nem seja, né? Talvez seja fácil pra gente hoje em dia. Lá em 2016 eu comprei uma licença da Microsoft chamada E5. Por quê? Porque eu queria ter todas as ferramentas que a Microsoft mostrava. Eu não fazia ideia para que elas serviam. Aí eu vi que uma das ferramentas que mais cresciam na internet, lá no mercado americano, sobre pesquisa, era o Lists. Falei: pô, primeiro que uma das que eu achei foi o SharePoint. Aí eu olhei, olha, o SharePoint de novo, quando eu joguei nessa ferramenta. Paguei bendito R$600 nessa ferramenta. E os R$600 que valeu a pena e que voltou, viu? E como voltou esse dinheiro? Acho que foi o maior ROI da minha vida. Mais ou menos ali, acho que 2019, 20, que eu comecei a fazer os vídeos. Eu fui pesquisar na internet, porque eu já estava usando muito SharePoint. Eu falei: pô, quero falar sobre SharePoint, sobre o ecossistema da Microsoft. Quando eu fui falar disso, eu comprei o SEMrush. Lá eu descobri que, além do SharePoint, um dos assuntos que mais cresciam era o Lists. Fui analisar o Lists, 2021, 2022... Acho que aquele pro lado de 2022, já pesquisando um pouco sobre o Lists, já postando um pouco sobre ele, eu descobri o conceito dele de galeria, o conceito de Kanban. Aí eu realmente vi o Lists como uma solução de processos. E aí eu já sabia sobre o Automate. Aí virou tudo isso que é hoje. Por que eu estou falando de sobreposição de conhecimento? Que vocês vão precisar disso para falar de automação. Eu só consigo falar de automação bem, por quê? Para eu falar de automação, o que eu precisava fazer? Eu precisava entender de dados estruturados. A gente vai falar disso aqui hoje. Quando a gente falar de dados estruturados, a gente vai falar de listas, que é banco de dados. A gente vai falar de Kanban, que é a visão que explodiu a minha cabeça. A gente vai falar de calendário, que é outra visão. E aí a gente vai falar de card também, que é a visão que eu uso pouco, mas a gente pode falar. Com isso conectado e eu entendendo as listas, eu comecei a pesquisar sobre as automações. Aí ficou fácil entender a automação de data, ficou fácil entender a automação de aprovação, ficou muito fácil entender a aprovação de alerta. E também entender a aprovação de ação em massa. Com ações em massa, eu também consegui entender todo esse cenário de automação. E aí veio o cenário de gatilho. Tudo ficou muito mais fácil. E a primeira dica, ela já está clara aqui para vocês. Gente, alguém pegou essa dica? Alguém conseguiu entender a dica que eu quis trazer aqui para vocês? Arrisca, velho, arrisca. Fala. Coloca essa dica aqui. Arrisca. Se você não aprender, feedback imediato é a coisa que mais ensina as pessoas na face da Terra. Nível de estrutura de dados. Você está indo no detalhe. Vocês estão indo exatamente no detalhe das dicas. Não adianta você tentar aprender tudo de uma vez. Então a primeira dica, que é uma dica extra a tudo isso aqui, é: tenha repertório. Busque conhecimento no seu passado, respeite a sua história e entenda, conhecimento é por camadas. Conhecimento não é uma coisa que você coloca na sua cabeça de uma hora para outra. Vai ser várias camadas. Você vai olhar e falar: peraí, eu entendo de banco de dados. Banco de dados, na hora que vier um nível de dados estruturados, você já sabe: peraí, tem banco de dados e dados estruturados. Dados estruturados, banco de dados? Peraí, então eu tenho um processo para registrar o dado no banco de dados. A automação começa de um gatilho. O gatilho é uma ação no banco de dados. Se o banco de dados é estruturado, cada coluna pode ser um tipo de ação diferente. Se eu quiser tirar as informações daqui e analisar elas, é só eu ver como que tem a relação estruturada de cada coluna. E aí você vai vendo. Ah, e programação. Programação não precisa saber tudo. Mas programação tem se,
tem se é condicional. Se é condicional e eu sei o que está no banco de dados, eu posso condicionar. Se for isso, faça isso. Se não for, faça aquilo. Por quê? Porque eu limitei a informação que está no banco de dados. Já entrei em lógica de programação. Se eu tenho lógica de programação, tem gatilho, tem banco de dados, automaticamente eu chego naquilo que eu quero. E fora que, se você entender tudo isso aí que eu estou falando e você começar a criar uma estrutura de banco tão robusta nas suas camadas aqui, só viagem, tá, gente? Agora. Só viagem porque eu empolguei. A gente empolga com muita coisa.